falar hoje sobre uma mulher muito conhecida na Bíblia. Ela é conhecida como a mulher samaritana. E a história dela está lá no capítulo 4 do Evangelho de João. E começando do versículo 3, que diz assim: que Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Interessante essa frase. Era necessário passar por Samaria. Era como se não houvesse outro caminho se não fosse por Samaria. Na verdade, havia outros caminhos para se ir a Galiléia. Mas a palavra de Deus diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Porque praticamente ele era obrigado a passar por Samaria. Se nós continuarmos lendo o capítulo 4 de João, nós vamos descobrir a necessidade que Jesus tinha de passar por Samaria. E continua o versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. É mais uma coisa que eu quero salientar para vocês. Diz que Jesus, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Jesus estava cansado. Ele já havia caminhado 2 dias e de repente ele ficou cansado. Isso nos mostra que Jesus era humano, era homem, como qualquer um de nós. E como homem, ele se sentiu cansado da sua longa caminhada. E ele parou ali junto do poço de Jacó. E o Evangelho de João também assinala bem o horário. Diz que era quase hora sexta, ou seja, era praticamente meio-dia, o momento em que o sol estava a pino e o momento mais com calor mais intenso naquele lugar. Exatamente o momento em que as pessoas iam tirar sua cesta, iam descansar após o almoço, mas Jesus estava lá, junto ao poço de Jacó, na hora em que ninguém ia ao poço de Jacó, porque as pessoas que iam em busca de água lá no poço preferiam de manhã ou preferiam ao final da tarde, nunca meio-dia, porque meio-dia o sol era inclemente. Mas exatamente meio-dia, diz lá o versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Por que essa mulher de Samaria preferia ir tirar água lá no poço de Jacó exatamente meio-dia, na hora em que ninguém ia buscar água, na hora em que as pessoas estavam descansando, ninguém se atrevia a sair e ir no poço de Jacó exatamente meio-dia, e o poço de Jacó ficava mais ou menos 1 quilômetro de Sicar. Lá em Sicar tinha muitos outros poços, mas, no entanto, aquela mulher preferia ir no poço de Jacó, que era um pouco mais longe, exatamente num horário não apropriado para se apanhar água, que era exatamente meio-dia. Você vai entender um pouco a história dessa mulher. Disse-lhe Jesus para aquela mulher: dai-me de beber. Jesus estava procurando um motivo para se aproximar dela. E o jeito que ele arrumou para se aproximar daquela mulher era exatamente pedindo água, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus estava cansado, ele não quis ir à cidade. Jesus não quis sair com seus discípulos atrás de comida. Não, ele preferiu ficar ali no poço de Jacó, porque era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Porque ali estava uma mulher que precisava ter um encontro com ele. Ali estava uma mulher que era uma mulher que não era querida pelos moradores da cidade de Sicar.
era uma mulher desprezada, era uma mulher desprezível, era uma mulher que estava afastada da sociedade. E nós vamos descobrir os segredos dessa mulher conforme vai sendo a narrativa de João. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Havia um preconceito. Judeu não se comunicava com samaritano. Samaritano para judeu era uma pessoa desprezível. Os samaritanos não acreditavam em todo o Antigo Testamento. Eles acreditavam apenas nos livros de Moisés, no Pentateuco. Os outros livros do Antigo Testamento, eles não acreditavam como se fossem inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não, para eles, exclusivamente o dom de Deus era exatamente os 5 livros de Moisés. Os outros livros históricos, poéticos e os outros livros, eles não consideravam como sagrado. Eles só conheciam o livro de Moisés, os 5 livros da lei. Então, por causa disso e de outras coisas, os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Havia um preconceito muito grande. Judeu não fala com samaritano. E aquela mulher se espantou, porque além de samaritana e Jesus sendo judeu, não podia falar com ela, ela era mulher. E um bom judeu, ele não falava nem com sua esposa. No máximo dirigia algumas palavras para esposa e filhos, porque o judeu achava uma perda de tempo conversar com a sua esposa, imagine, com uma mulher estranha. E por isso ela fica admirada. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus responde para ela: se tu conheceras o dom de Deus. Para ela, o dom de Deus era os livros de Moisés. Jesus estava falando do dom de Deus que era ele. Ele era o dom de Deus, ele era o presente de Deus para o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui nós vemos Jesus falando para aquela mulher que ela não conhecia 2 coisas. Em primeiro lugar, ela não conhecia o dom de Deus. Ela pensava que sabia o que era o dom de Deus, mas ela não conhecia o dom de Deus. E a segunda coisa, que ela não conhecia Jesus, que ela não sabia quem era aquela pessoa que pediu, dá-me de beber. E Jesus estava agora se apresentando para ela. Ele está dizendo que ele tem condições de dar à pessoa uma água viva. E disse à mulher. A mulher olhou para Jesus, olhou com desprezo, viu que ele não tinha vasilhame para tirar a água do poço. Aquele poço era profundo, mais ou menos entre 15 a 75 metros de profundidade. Ele não tinha como tirar a água do poço. E por isso ela fala de maneira arrogante: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus responde para ela: qualquer que beber da água deste poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ou seja, Jesus está dizendo: você bebe dessa água, você vai ter sede, mas eu tenho uma água que vai saciar a tua sede. Você não vai mais precisar procurar água em canto nenhum, porque sua sede será plenamente satisfeita. E aquela mulher, ela ficou interessada. Jesus estava prometendo uma bênção. E ela disse para ele: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Jesus queria saciar a sede daquela mulher, mas não era uma sede material, não era uma sede normal, que todos nós temos de beber água de vez em quando. Não, era uma sede espiritual, era uma sede de Deus. Mas aquela mulher precisava
olhar para dentro de si mesma. Aquela mulher precisava saber a origem daquela sede espiritual que ela tinha. E por isso Jesus vai exatamente na ferida, naquela mágoa que aquela mulher tinha, naquilo que aquela mulher estava tentando esconder do mestre. E Jesus disse para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher não mentiu para Jesus. Ela viu que ali estava um homem que não era igual aos religiosos, que quando confrontam você, eles querem ser o juiz, lhe acusam, lhe magoam, lhe tratam com desprezo. Não, ali estava alguém diferente, um homem diferente de todos aqueles que ela conheceu. Não um homem que estava ali para se aproveitar da sua condição feminina. Não um homem que estava ali para dizer que ela era uma pecadora e por isso merecia ir para o inferno, mas um homem que tinha resposta para os seus problemas emocionais, para o seu problema psicológico, para os seus problemas existenciais. E por isso ela abriu seu coração para Jesus. Ela disse: não tenho marido. E Jesus falou para ela: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ali estava uma mulher que estava procurando saciar sua sede através de muitos relacionamentos, mas não sabemos por que motivo ela não conseguia conservar os seus maridos. Não sabemos se eles morriam, não sabemos se eles davam divórcio para ela, nós não sabemos, não entramos nesse mérito. A verdade é que ela tinha uma sede insaciável e Jesus queria mostrar para ela onde era o problema. Nós vemos aqui uma mulher desprezível, uma mulher que havia muito preconceito contra ela, uma mulher sem amigos e sem amigas, tanto que ela ia buscar água sozinha. Não, nós sabemos que a mulher gosta de fazer tudo junto com outra mulher, no entanto, ela ia sozinha buscar água, porque era uma mulher desprezada pela sociedade onde vivia. E Jesus tinha a solução para aquilo. No capítulo 3, nós vemos a história de Nicodemos, um homem totalmente diferente. Era um homem, era um judeu, era culto, era um príncipe dos judeus, era um mestre, era um conhecedor das Escrituras, e era um homem que era benquisto pela sociedade. Aqui está uma mulher totalmente diferente de Nicodemos, mas tanto Nicodemos como aquela mulher precisavam de Jesus. E Jesus, ele confronta aquela mulher. De repente aquela mulher sabe que Jesus não era uma pessoa normal. Havia algo diferente em Jesus. E por isso ele disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará a todos. Interessante, Jesus, dificilmente, nós vemos Jesus se identificando aos judeus como o Messias, mas para aquela mulher Jesus se identificou. Lá no versículo 26 disse: eu sou, ou seja, eu sou o Messias, e sou eu que falo contigo, eu sou o profeta que Moisés falou, eu sou o Salvador do mundo. Jesus abre o coração para aquela mulher porque ela se abriu o seu coração para Jesus. Jesus quer abrir o seu coração para você. Ele quer mostrar o seu amor, Ele quer mostrar a sua compaixão, Ele quer mostrar a sua misericórdia. Aquela mulher precisava ter um encontro com Jesus. Por isso nós lemos lá no versículo 4, era necessário que Jesus passasse por Samaria, porque ali estava uma mulher sedenta, ali estava uma mulher que precisava se encontrar, ali estava uma mulher necessitada de salvação. E a palavra de Deus diz que aquela mulher
pegou o seu cântaro, foi à cidade, procurou os homens da cidade, e aquela mulher desprezível, ela desprezada por toda a cidade, de repente todos olharam para ela e viram que era uma mulher diferente. Viram que ela tinha uma alegria agora, viram que ela tinha uma convicção, e ela disse para todo mundo: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não é este o Cristo? Aquela mulher foi a primeira missionária enviada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela mulher foi a primeira missionária enviada por Jesus, e ela falou de Jesus. E aqueles homens vieram para conhecer Jesus. E de repente eles disseram: isso é melhor do que você falou, porque você falou uma coisa e nós acreditamos no que você falou, mas ele é superior, é muito melhor do que qualquer testemunho que se possa dar. E Samaria se tornou uma cidade que conheceu a Jesus Cristo e aceitou Jesus como seu Salvador. Você pode ter a sua tristeza mudada para alegria. Você pode se sentir desprezada. Talvez você se sinta traído ou traída. Mas Jesus, ele tem uma água viva. E ele que também foi desprezado, ele que também foi traído, ele sabe como tratar esse sentimento. Aceite Jesus e sinta o poder de Deus na sua vida. E a promessa dele diz: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Você tem muito ainda para fazer por Jesus. Aceite Cristo e tenha seus problemas solucionados por Ele. Que Deus nos abençoe.